Oi, turma, do livro Cura e Libertação, José Carlos de Luca. Como eu prometi, hoje eu só voltei mesmo para fazer a prece do anoitecer, que é o último texto que ele colocou nessa obra. Jesus, como fiz ao amanhecer, volto a orar para agradecer tudo o que de bom hoje recebemos do seu coração amoroso. Sobretudo, por nos mostrar seu rosto amigo em vários momentos desse dia que ora se encerra para mim. Se nem tudo deu certo como eu queria, eu sei que terei o amanhã para corrigir e acertar na direção dos meus objetivos. Se algum amigo se foi, eu sei que amanhã novos companheiros surgirão. Se algum prejuízo experimentei, eu sei que amanhã o Senhor me abrirá novas portas de realização e progresso. Se alguém me ofendeu, eu guardo a certeza que amanhã já acordarei com o coração limpo de toda mágoa. Se prejudiquei alguém, tenho a certeza que amanhã terei a oportunidade de reparar o meu equívoco. Vou dormir, Senhor, e enquanto entrego o meu corpo ao leito, entrego também meu espírito aos seus braços misericordiosos. Mais uma coisa que quero pedir, Jesus. Passe na casa de todos os meus amigos, de todos aqueles que hoje estiveram com esse livro às mãos em busca de cura e libertação. E que o Senhor, atendendo mais uma vez aos apelos de sua mãe e Nossa Senhora, repita o milagre da transformação da água em vinho, agora transformando as palavras deste livro em remédios para nossa alma. E assim nossa vida será uma festa de alegria e paz. Muito obrigado, Jesus. Dormirei como um menino na manjedoura do seu coração. Então, assim, eu fiz questão de voltar e terminar com a prece, porque é uma leitura, um livro que ele nos trouxe tanto aprendizado, ele trouxe tanta palavra de cura mesmo, palavra de incentivo, palavra de esperança. Ele trouxe várias vezes aqui ensinamentos para que a gente pudesse entender na simplicidade das palavras do De Luca quais são os pontos que nós falhamos, quais são os pontos que nós ainda podemos corrigir, que nós temos tempo ainda nessa encarnação, aquilo que você vê que não dá mais, né, que não dá mais para voltar e fazer, e ainda que você voltasse lá onde você prejudicou, teve uma situação desagradável, é normal a gente sentir a covardia, é normal a gente não querer ir lá naquele lugar onde a gente se feriu tanto ou feriu alguém. Mas então faça daqui por diante, pelas novas pessoas, pelos novos caminhos, pelas novas situações. Tudo aquilo que a gente não consegue mais fazer, porque a covardia, o medo, a insegurança, que é normal a gente ter, não permite que a gente retome, faça por outros. Faça de forma diferente, haja com o coração. Hoje pela manhã, eu estava indo para a hidroginástica, essa prece ela veio bem a calhar. E eu pedi muito a Deus por uma moça que eu não conheço, mas estava lá no YouTube, ela entrou no vídeo, ela assistiu e ela estava chorosa porque o filho dela se matou, enforcado, agora no comecinho do mês. E quando eu vi aquela figurinha do choro que ela tinha colocado, aí logo em seguida eu fiz uma prece e pedi a Deus uma intuição do que dizer àquela mãe. E por incrível que pareça, né? Mãe, e o que foi o vídeo de ontem? Se não foi Virgem Maria, se não foi a mãe de Jesus, e tanto que nós falamos dela aqui ontem. Que mãe é terrível, né? Mãe passa por tudo. Qualquer tipo de dor, qualquer tipo de insegurança a gente vence em razão de querer fazer tudo e o muito pelos nossos filhos. Quando eu vi o choro daquela mulher e fui tentar acalmar com uma frase, porque não tem muito o que falar e o que fazer, ainda mais quando a gente não conhece direito a pessoa e a situação. A única coisa que me veio na cabeça: ora
para a mãe de Jesus. Pede para ela. Você vai ter notícia do teu filho. Ele vai ser amparado, apesar do que ele fez, que é uma burrada muito grande para o ser achar que vai morrer, né? Ninguém morre, a gente só mata a nossa carne, mas o nosso espírito sobrevive. É uma escolha dele, mas é uma escolha que ele vai se arrepender. E enquanto mãe, pede para Maria, porque ela vai socorrer, eu tenho certeza, pelo apelo do coração de uma mãe. Então, para vocês verem como é que é, né? Há um tempo atrás, não muito tempo assim, eu achava que a prece que eu estava fazendo era a mais correta. Senhor, bota juízo na cabeça do meu filho, traz ele de volta. Ele está com o quarto aqui montado, o quarto dele ficou montado aqui mais 1 ano esperando por ele. E ele não voltou. E eu sofrendo, porque eu queria que ele voltasse. Eu estava fazendo a prece errada. Mais uma vez eu estava errando. Porque sempre eu quis o que era melhor para mim, enquanto mãe, o que eu achava que era melhor, eu colocava isso em cima dele, achando que seria o melhor para ele. Então, o tempo todo eu fiz prece, querendo prevalecer o meu desejo, a minha vontade, como sempre foi. Não é à toa que ele resolveu ir morar sozinho, porque ele queria a liberdade, que a mãe não dava essa liberdade. Em partes, eu estou ainda estudando até onde foi que eu errei nisso, porque eu acho que mãe e pai tem que proteger mesmo. Não sei se o tudo que eu protegi, como eu contei para vocês ontem. Não sei se a forma que eu utilizei para proteger foi correta. Não veio com manual, a gente não sabe direito o que fazer, a gente só quer proteger, né? Mas, de qualquer forma, a prece que eu fazia era que ele volte, que eu continue cuidando, que ele esteja aqui para eu ver o que está precisando, para fazer por ele, mais uma vez para fazer por ele. E depois de 1 ano que eu vi que não voltou para casa, eu falei, não, peraí, eu estou fazendo a prece errada, porque se eu estou pedindo e não estou sendo atendida, tem alguma coisa de errado aí. Então, a prece de uma mãe, ela abre as portas do céu sem dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida nisso, mas quando ela é feita certa. Se a gente fizer a prece errada, a gente não vai ser atendido, enquanto mãe ou qualquer outra situação. Então, o De Luca, ele, através do livro, eu fui compreendendo alguns passos que eu dei errado. Algumas coisas que talvez eu não consiga mesmo voltar lá atrás, porque dói, mexer na ferida vai abrir de novo, né, o que está cicatrizando. Mas eu percebi através da fala que eu tive com essa mulher hoje, o quanto eu mudei. Porque perder um filho deixa a gente no desespero. Eu perdi a primeira gravidez. E deixa a gente num desespero danado. E calma, eu só lembrei da Maria na hora. Eu falei, né? Veio uma intuição boa. Li o texto ontem. E hoje já está funcionando com uma outra pessoa que eu não conheço, numa outra situação que eu desconheço, mas que eu posso ter confortado aquela mulher, e eu espero que sim, né? Então a gente muda. Se fosse outros tempos, eu ia me desesperar junto com ela. Porque por mais espírita que eu sou, e que eu sou desde os 16 anos, eu sempre tive na minha cabeça que dor maior do que perder um filho não existe. Mas as coisas amenizam quando você tem mais fé. E eu tenho fé de que esse garoto, ele vai ser amparado. Não sei qual é a situação, não sei como que é a família, mas ele vai ser amparado porque aquela mãe está pedindo por isso. E ela está pedindo certo. Ela está pedindo para pessoas fortalecerem ela para que ela faça essa oração a ele. E quando ela fizer a oração certa a Deus, ele vai ser amparado. Então a gente aprende nesse livro que para a gente se curar, para a gente se libertar, nós temos que dar os passos mais certos, né? Nós temos que deixar de fato as mágoas, as tristezas, as dores, as pessoas que nós criamos expectativas, sejam elas quais forem. O problema não estava na pessoa, estava na gente. E quando a gente não perdoa, quando a gente não desculpa, o problema não está na pessoa, continua estando na gente. Então, a prece dele vem para agradecer, vocês veem que o tempo todo ele faz um agradecimento e no final ele pede. Como toda pessoa é, o De Luca não é diferente. Né? Nós temos o hábito de agradecer, mas no finalzinho sempre tem um pedido, né?
E o pedido que ele faz ali é um pedido muito justo, que as pessoas que leram o livro possam ter mais fé em si mesmas, em Deus, em Jesus, possam arcar com seus prejuízos com dignidade, com honra. Errei, tá, todo mundo erra, e aí? Que eu vou me punir, né? Vou me matar por causa disso? Não, eu errei. Agora é tentar acertar. Né? Eu tô com problema de saúde porque eu errei. Agora eu tenho que acertar. Eu tenho que acertar pelo menos a parte da moral, porque senão eu vou vir de novo encarnado com problema de saúde outra vez. E a gente não quer isso, né? Nós escolhemos algumas provas que nós vamos passar. É certo que a gente faz alguns combinados com o plano espiritual e fala, isso aqui eu aguento, isso aqui eu não aguento, isso aqui eu acho que é demais, isso aqui eu acho que é de menos. A gente faz alguns combinados, sim. Mas ninguém quer fazer combinado de doença. Ninguém quer fazer combinado de dor. Quando a gente faz, é porque a gente sabe que aquilo ali é a única situação que pode nos barrar de fazer mais besteira e de dar um certo progresso para o nosso espírito, de elevar um pouco o nosso espírito. Então, aquilo que errou, não tem como voltar atrás, mas a gente pode daqui por diante pensar antes de uma situação nova, uma pessoa nova, e agir diferente. Dá para melhorar. E como dá? Esse livro ele não é um livro para ser lido uma vez só, viu, gente? É um livro de cabeceira. É um livro que a gente tem que estar em constante contato com ele. Esse é o tipo do livro que eu não passo para frente, não. Eu empresto bastante livro, eu dou meus livros quando eu faço leitura, mas esse é um que vai ficar na cabeceira. A gente precisa revisar ele todinho, a gente precisa reviver essas situações que tem nele, analisar, né? E é aquela história, cada vez que a gente lê um livro, cada vez que a gente vê uma história, por mais que já tenha lido algumas vezes, sempre a gente acha alguma coisa de novo ali. Alguma coisa que da outra vez, da primeira vez, a gente não percebeu. Então, tenham esse livro em mãos, procurem ler ele, né? O que eu entendo é pequeno demais diante da grandeza dessa obra. Então, procurem ler, procurem entender mais, procura ter lá na cabeceira da cama toda noite, antes de dormir, faça uma leitura, ou antes de começar um dia de trabalho, faça uma leitura. É um bom livro para a gente estar exercitando, para as novas encarnações não serem tão sofridas, porque nessa eu tenho certeza que quem acompanhou está sofrendo junto comigo. Ninguém vai procurar cura e libertação se não estiver sofrendo, não é verdade? É um tema que para quem está sofrendo. Então, nós não queremos mais isso, não é verdade? Vamos tentar fazer outros combinados. Eu não vejo a hora de chegar aos momentos de missões, de eu evoluir ao ponto de eu poder ter missões, porque as missões que eu tive aqui, enquanto encarnada, eu tinha tanta imperfeição e ainda tenho, que eu não sei se eu cumpri direito, como mãe, como filha, são missões também, não é só resgate. Quando a gente tem que cuidar de um filho, quando a gente tem que cuidar de um pai, de uma mãe, não deixa de ser uma missão. Como professora, cuidando de crianças, não deixa de ser uma missão, não é só resgate. A gente só não está aqui só pagando o que deve. Mas eu gostaria de ter, assim, missão um pouco mais elevada, sei lá, eu quero chegar nesse patamar aí, de ser um Gabriel, por exemplo, né? Meu anjo de guarda, quem sabe? Pegar uma Patrícia da vida para me deixar de cabelo branco. Ai, ai. Então é isso. Nós estamos terminando essa obra hoje. Segunda-feira a gente inicia uma nova surpresa. Não vou contar ainda qual é, mas vai ser bom. Pode ter certeza disso. Todas as leituras a gente sempre aprende alguma coisa, né? Fiquem com Deus.